Bom dia! Menos de 1 minuto para começar a nossa live. Vamos testar o som. Funcionando muito bem. Vamos aguardar aqui um pouquinho enquanto eu organizo os slides. Enquanto vocês chegam. Domingo hoje, 19 de maio, frio em Foz do Iguaçu. Eu sou exageradamente, acho que não tá tão frio quanto o pessoal fala, se vier o frio que eu espero, tá todo mundo perdido. Mas eu sou friorenta, então melhor ficar quentinha, exagerada, do que passar frio, né? Vamos lá. Pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. A live do livro de hoje vai falar sobre ego. O ego é seu inimigo. Como dominar o seu pior adversário, de Ryan Holiday. E aí eu sempre trago o currículo do autor, né? E o Ryan Holiday, ele tem um currículo um pouco curioso. Vou ler para vocês, tá rapidinho aqui na orelha do livro. Largou a faculdade aos 19 anos para trabalhar com seu mentor, Robert Greene, autor das 48 Leis do Poder. Já me pediram para a gente fazer live desse livro, eu vou fazer, tá bom? Ele é um livro um pouquinho mais denso, exige mais, não sei se eu consigo finalizar em uma semana, mas vou me esforçar para trazer aqui para vocês. E o Ryan, é um especialista em especulação midiática. Então, ele é empreendedor, né? Tem empreendedorismo na veia e foi aí para o mundo editorial, até mesmo sem formação, sem se especializar, mas se tornou um especialista em função da sua própria atividade, para atender as suas próprias demandas. E é fantástico, não é o único livro dele, ele tem outros livros, tá? Vale muito a pena ler. É uma leitura tranquila, pode-se ter uma visão aprofundada, vamos dizer assim, e o mais legal é que ele é didático. É uma leitura gostosa, parece estar conversando. Bom dia, Marcelo, Márcia, sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui com a gente. Então, assim, o Ryan, ele traz muitos exemplos. Ele traz exemplos de empresas, ele traz, principalmente no caso desse livro, exemplos de personalidades para explicar como que as coisas funcionam. E no livro, especificamente, ele faz o tempo todo, ele traça um paralelo, vamos dizer assim, do sucesso com o fracasso em todas as áreas da nossa vida e mostrando para a gente aonde que o ego influencia negativamente e como que a gente faz para tirar proveito desse contexto, porque o ego somos nós, né? Até acho que uma das primeiras frases que ele coloca que é essa, que o inimigo está dentro da gente, porque o ego é nosso. Mas a gente pode tirar proveito desse contexto, dessa circunstância. Então não precisa ser só negativo, apesar de que os estudos, a própria psicologia traz essa abordagem às vezes um pouco mais negativa, mas em função das próprias características do nosso ego, que tende a às vezes puxar a gente para baixo, ou às vezes até, como o Ryan fala ali, levar a gente para o buraco. Ele usa um linguajar super simples, ele fala de verdade como se a gente estivesse conversando com ele, tá? Então é fácil de ver. Às vezes ele usa umas palavras pesadas, eu tentei filtrar aqui, mas tem algumas frases de impacto que então a gente manteve, né? Mas enfim, a ideia é dar um panorama. É um livro que eu recomendo sim, eu acho que vale a pena a gente ler, é um livro que vale a pena ler. Ele não traz grandes aprendizados. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Grandes aprendizados para quem está acostumado a ler muito, para quem, né, tem essa condição aí de estar trabalhando com o processo do autoconhecimento, querendo se melhorar suas relações para melhorar o mundo. Então ele não traz nenhuma novidade, mas é extremamente didático e aprofunda a nossa compreensão sobre algumas coisas, tá?
fora que ele vai nos atualizando em relação a grandes personalidades, não só celebridades, né? Personalidades, eu diria, porque ele traz desde da era da filosofia, então, né, dos tempos mais antigos, até a atualidade, citando alguns exemplos aí, mostrando como funciona essa dualidade do nosso ego, tá? Então, a gente começa assim. Bom dia, Cássia, seja bem-vinda. É quase senso comum olharmos para fora ao procurar os culpados por nossos insucessos e pelas nossas dificuldades. O maior inimigo, no entanto, muitas vezes está dentro de nós, tão bem instalado que às vezes nem notamos, eu diria muitas vezes também, que é então o nosso ego. Ah, Renata, mas vai ficar falando de ego? Vou, é o tema do livro, né? Então vamos falar prioritariamente sobre o ego, ou as relações e as interferências, as inferências e as atuações do nosso ego nas nossas manifestações e nas nossas, na nossa convivência, na nossa rotina, no nosso dia a dia. O ego é um inimigo ameaçador que se apresenta na forma de arrogância, superioridade e na tendência a subestimar os outros, tá? Então começa por aí. Ele muitas vezes nos calça e nos dá uma certeza que chega ao nível de um processo de arrogância. A cada estágio da vida, o ego limita e minimiza os nossos avanços. Ao perceber a influência negativa do ego e combater essa influência negativa ou combater o próprio ego, você será capaz de viver melhor e conquistar os resultados mais expressivos. Então, esse é o pulo do gato, esse é o viés que eu tentei dar para o livro, né? Porque ele traz muito essas dualidades e principalmente nos mostra essas atuações negativas para que a gente consiga se perceber antes de que isso aconteça. Então, traz exemplos para nos ajudar nesse sentido, tá? Mas como o nosso tempo de live é curto, né? Como sempre, vocês me ouvem falar, em 1 hora não dá para trazer 270 páginas de livro. Eu tenho que filtrar. E aí eu filtro pelo meu olhar, por aquilo que eu acho que é mais importante, que pode ajudar mais a instigar vocês a quererem ler o livro, tá? Então, esse livro ele é profundamente influenciado pela filosofia do estoicismo e por todos os pensadores clássicos. Ele conversa, tá? E como ele faz não é bem uma contextualização, mas uma comparação, ou ele traz uma narrativa histórica, então ele traz muito desses pensadores, tá? E o próprio autor tem influência aí, né, dos pensadores, dos filósofos estoicos, os quais eu me afinizo bastante também. É um livro de fácil leitura e com muitos exemplos práticos da vida real para nos auxiliar da compreensão desse inimigo e nos aproximarmos da retidão. Então, quanto mais a gente aprender a lidar com o nosso ego, a tendência é que mais a gente entre aí num fluxo, num caminho de retidão, de tranquilidade, de equilíbrio, como os próprios estoicos gostavam de buscar, né? Queriam ter uma vida mais equilibrada e, consequentemente, na minha opinião, uma vida mais leve, uma vida mais feliz também, tá? Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. O ego, ao qual nos referimos com maior frequência, tem uma definição mais casual. Uma crença, então, como que ele define o ego? É uma crença doentia na própria importância. Então, olha só, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de se melhorar, a gente fala de convivência, a gente fala de conduta, de manifestação, de ético, dentre outras variáveis, tá? Então, o ego, ele faz parte da nossa personificação, né? Ele é uma parte da nossa manifestação, ela vem do nosso ego. Mas qual é o problema? Não é valorizar, não é reconhecer a sua importância, quem você é. Ao contrário, o autor instiga que façamos isso também, como vários outros autores. Mas o problema é o que ele traz, na minha opinião, essa definição. A crença doentia na própria importância. Ou eu ainda acrescentaria, crença doentia
única e exclusiva na própria importância, né? Porque a gente se valorizar pode ser saudável, mas a gente achar que só existe a gente no universo ou que o universo gira ao nosso redor, aí a gente pode começar a ter problemas, tá? E aí o autor coloca assim, arrogância e ambição egocêntrica. Quem prefere fazer as suas próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa? Então veja bem, né? O ego não é a sua manifestação simplesmente, é a sua manifestação apenas doentia, arrogante, egocêntrica, em detrimento de todos os outros seres, coisas e contextos no universo. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. É quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflada que começa a distorcer a realidade que nos cerca. E isso é um grande problema, não sei se vocês concordam comigo. O problema é quando a gente acredita tanto na realidade que a gente cria, que a gente acaba se desconectando muitas vezes ou distorcendo os fatos em si e a realidade como ela realmente é, e não como aquela que a gente criou ou que a gente gostaria que fosse, tá? O ego é o motivo pelo qual não temos o que queremos e da insatisfação após conseguir aquilo que queríamos. Ele repele vantagens e oportunidades. É um imã para inimigos e erros. O ego nos diz o que queremos ouvir, quando queremos ouvir. Agora, mais do que nunca, a nossa cultura alimenta a chama do ego. Falar e se envaidecer nunca foi tão fácil. Esse agora, o livro é de 2017, tá? Mas está super atualizadíssimo. Deixa eu só conferir para ver se eu não vou falar errado para vocês. É isso mesmo, 2017. Nós estamos em 2024 e continuamos nesse mesmo agora. Mais do que nunca e cada vez mais, a nossa cultura tem alimentado essa chama do nosso ego, onde falar e se envaidecer, além de ser fácil, se faz muitas vezes necessário. Porque, né, as pessoas estão sedentas dessa aparência, dessa imagem que o ego expõe, mas que muitas vezes não é quem a gente realmente é, ou não explicita o momento realmente que a gente está vivendo. Então, esse livro foi escrito para ajudar a sufocar o ego antes que os maus hábitos se consolidem. Ele foi escrito para ajudar a gente a substituir por humildade e disciplina as tentações do ego que surgirem quando experimentarmos o sucesso. Então, é uma prevenção. E ele foi escrito também para nos ajudar a cultivar força e coragem, de modo que quando o destino se voltar contra nós, e isso vai acontecer, nós não sejamos arruinados pelo fracasso. Não perdemos, né, para que a gente não perca tudo que a gente já viveu, todas as nossas conquistas, em função de algo não tão bom assim que nos aconteça, a gente desista de todo o nosso propósito, de tudo aquilo que a gente tem que fazer, tá? A ideia do livro é conseguir nos auxiliar nesse sentido, então nos ampliar, dar uma visão geral e mais ampla dessa manifestação do ego, para que a gente possa aprender a conviver cada vez melhor, primeiramente com a gente mesmo, e a partir de então o resultado vai ser a gente conviver melhor com os outros também. Isso não quer dizer que você não seja único e que não tenha nada de incrível com que contribuir em sua breve passagem por este planeta. Então, sim, a gente tem que valorizar quem a gente é. E sim, nós temos as nossas singularidades, os nossos talentos, e nós precisamos explorar cada vez mais esse viés, em detrimento do que o ego possa explicitar, para nos desviar do nosso verdadeiro caminho, do nosso verdadeiro propósito, tá? Vamos falar bastante de propósito aqui também. Veremos com que frequência até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas vacilam entre a humildade e o ego, bem como os problemas que isso causa. O livro está repleto de exemplos, e aí, gente, ele fala
desde Churchill, Napoleão, Sêneca, Alexandre o Grande, Steve Jobs. Então, assim, é um manancial de exemplos de personalidades de sucesso ou que conquistaram sucesso, que fracassaram, que se reinventaram. Enfim, vale a pena ver para a gente não só fazer um estudo comparativo, como principalmente seguir os bons exemplos e não precisar passar, vamos dizer assim, por coisas às vezes não tão boas, que não nos ajudarão, percebendo ou conhecendo o exemplo de quem já trilhou um caminho semelhante. Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. E aí vem a pergunta: quem você será? O livro também está recheado de perguntas, tá? Eu tive que me cuidar aqui, ó, para não trazer para vocês só perguntas, porque ele faz a cada 2 subcapítulos ali, cada temática, ele traz umas 4, 5 perguntas e isso instiga bastante e isso, pelo menos para mim, ajuda muito porque faz a gente pensar, tá? Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. Quem você será? Quando você se deparar com essa realidade da vida como ela é, dos fatos como eles são, das relações como elas são, dos interesses como eles são, quem que vai sobrar? Quem que você vai enxergar profundamente? Quem vai realmente se manifestar através, no meu caso, dessa Renata, né? Então, vale a pena fazer essa pergunta. Devemos nos perguntar também, se a crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas, então em quem se baseia? Se aquilo que você acredita, aquilo que é um fato para você, é verdadeiro, não se baseia naquilo que realmente é, naquilo que realmente acontece, você está se baseando em quê? No que as outras pessoas falam? Nas fake news que você lê, que estão cada vez mais constantes? Entende? Então, assim, aonde você está buscando os seus alicerces? Muitas vezes a resposta é em nada, além do ego. Então, por isso que a gente precisa tirar o ego para descobrir quem a gente realmente é, qual é a nossa realidade. Então, que tipo de pessoa você será? É preciso equilibrar talento, ambição e intensidade. Então, olha só, o autor não fala que não pode ter, né? Pelo contrário, até aprofundando aqui, ele nos ensina e coloca a importância, por exemplo, da ambição. Precisamos querer mais, conquistar mais, mas em detrimento de quê? Em relação a quê? Ou por quê? Por que mais? Quanto mais? O que eu vou fazer com esse mais? Entende? É só porque o outro também tem? É só porque eu quero ser melhor do que o outro? É porque eu quero provar algo para alguém? Em algum momento aqui acho que a gente vai falar sobre isso. E aí o autor, Ryan, ele cita o Churchill, né? Como dizia Churchill, fatos são melhores do que sonhos. Ou eu até acrescentaria, fatos são melhores do que ilusões, né? Porque os sonhos, eles são necessários também. Mas aquilo que a gente sonha e não consegue agir, não começa a construir, colocar em prática para um dia esse sonho se tornar realidade, a gente vai passar por essa vida e tudo isso não passará de ilusão, tá? Então, os fatos, a verdade, a realidade deve nos ajudar aí a ser um alicerce para nos ajudar a trilhar aí um caminho cada vez mais sólido e, como ele colocou lá no começo, com cada vez mais retidão. A capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento que nós temos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível. Se a gente não consegue ver o que a gente é bom e o que a gente precisa melhorar, a gente não vai melhorar, né? E aí ainda faço um parênteses com o ego. Se a gente acha que a gente está bom o suficiente ou é o melhor em tudo, a gente não vai melhorar nunca, porque não tem nada para melhorar, né? Bom dia, Lídia, seja bem-vinda.
Então, nós precisamos, né, desenvolver e cada vez mais usar essa capacidade nossa de autoavaliar as nossas próprias habilidades. Esse é o nosso maior talento. Sem ela, não conseguimos melhorar, não conseguimos nos aperfeiçoar. O ego sempre dificulta cada passo que se dá nesse sentido. A arrogância e a concentração exclusiva do eu inibem o crescimento. E aí, gente, do começo ao fim do livro, ele faz esse paralelo com algumas características, mas principalmente o processo da arrogância, do orgulho e da vaidade. O distanciamento de si mesmo é o antídoto natural contra o ego. Então, a gente se olhar, né, como se fosse outra pessoa analisando. E muitas vezes eu falo isso, quando a gente está num processo assim mais crítico, enfrentando algum problema mais desafiador, vale a pena a gente fazer uma inversão de papéis. É uma dica, é uma técnica que eu uso. Eu penso assim, se fosse a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, a minha irmã, alguém que eu amo muito passando por essa situação, que conselho eu daria a ela? E aí isso me ajuda a pensar em opções de ação para melhorar aquele contexto mais difícil, aquela situação mais problemática, e a minha cabeça começa a expandir com o foco na solução. Porque se a gente não conseguir fazer isso, pelo menos na minha experiência, a tendência é a gente só enxergar o problema e muitas vezes achar que aquele problema não tem solução, e sempre tem, né, gente? Então, com o distanciamento, nós vamos aprender que apesar de pensarmos grande, precisamos agir e viver pequeno se quisermos conquistar o que buscamos. E aí eu acrescentaria, não é só agir e pensar pequeno, é construir o grande passo a passo. Então, a cada porção, né, a cada conquista, a cada pequena conquista é que vai fazer a gente chegar numa grande vitória. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, tá? Todos nós precisamos, aí assim, nesse processo da ação, né? O Ryan fala assim: precisamos nos concentrar na ação e na educação. Fugir da tentação que todos conhecemos, a de substituir a ação por palavras e alarde. Todos nós temos um lado fraco, que não é exatamente mal intencionado, mas ainda assim, no final do dia, quer receber o máximo de crédito e atenção pública por ter feito o mínimo. É comum acharmos que estamos fazendo tudo, mas na verdade não nos concentramos no necessário. Devemos aprender então a ignorar o impulso de buscar o reconhecimento antes da ação. Não sei se vocês já passaram por um contexto assim ou conhecem pessoas assim. Muitas vezes a gente tem um grande sonho, um grande projeto, uma grande meta e a gente quer ser reconhecido pelo resultado desse projeto antes mesmo de começar, né? E aí o Ryan traz alguns exemplos de que isso não vai acontecer, isso normalmente não acontece, né? Ao contrário, quando você tem um grande projeto, às vezes você vai falar para as pessoas mais próximas ou vai buscar um apoio e o que você tem, o que você ganha muitas vezes é um balde de água fria, né? A pessoa fala, ih, tá delirando, não, isso não vai dar certo, você é louca, não faça isso em detrimento daquilo outro, enfim. É difícil a gente ter realmente um apoio, né? E principalmente um reconhecimento antes do resultado. E isso é natural. As pessoas não vão valorizar muitas vezes aquilo que ainda não existe, tá? A gente também faz assim, né? O problema é que é comum a gente achar que estamos fazendo tudo e na verdade não estamos. Porque quando a gente tem uma ideia, um grande projeto, quem entende isso, aquilo já está materializado na sua cabeça, mas não é realidade. E aí a gente precisa cuidar, porque senão o ego faz a gente confundir essas duas coisas. E aí, eu já dei live sobre o estudo do cérebro e quero fazer mais, estudar mais, né? Tem livros maravilhosos, porque eu penso que quando mais a gente entende o funcionamento do nosso cérebro, mais fácil é a gente também, às vezes, mudar, né, uma conduta, uma manifestação, porque a gente entende como funciona. E o nosso cérebro é recheado de armadilhas, tá? E o ego,
ele é a gasolina para essas armadilhas do cérebro. Então, a gente precisa compreender como tudo isso funciona, como esse mecanismo funciona, para a gente poder tirar proveito e ter melhores resultados ou resultados mais assertivos. E aqui o Ryan fala muito dessa questão da ação e da fala, da palavra, né? Eu brinco, eu gosto de falar, quem convive comigo já me ouviu falar que a boca fala o que quer, né? Às vezes até o que não quer. Então a gente precisa cuidar e controlar mesmo isso. E aí o Brian fala assim: parece que nós pensamos que o silêncio é um sinal de fraqueza, que ser ignorado equivale à morte. Então nós falamos, falamos, falamos e falamos, como se a nossa vida dependesse disso. Na verdade, o silêncio é força, é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. A fala nos exaure. Então, falar por falar gasta a nossa energia e muitas vezes gasta a nossa energia desnecessariamente. Falar e fazer brigam pelos mesmos recursos. A fala esgota a energia de que necessitamos desesperadamente para conquistar a resistência e conseguirmos fazer e continuar fazendo. O sucesso requer 100% dos nossos esforços. Não existe sucesso do dia para a noite, não existe sorte nesse processo. Muitas vezes a sorte vem do dia para a noite acompanhada de anos de resiliência, de trabalho duro, de trabalho forçado e de muito feito para conquistar, né? Para ter essa sorte que quem vê só o resultado fala que foi sorte do dia para a noite. Então, o sucesso requer 100% dos nossos esforços e a fala filtra parte desses esforços antes mesmo de podermos usá-los. Em nossa fase de construção, a resistência será uma fonte de desconforto. A questão é: ao se encontrar diante do seu desafio particular, você busca o alívio da fala ou encara a luta? Você para pensar, refletir, ver qual que foi a sua responsabilidade na atuação daquilo que deu errado? Ou você sempre culpa alguém, reclama, fala e não conserta pelo menos aquilo que você pode fazer e pode consertar? Na vida, muitas vezes nos deparamos com um chamado. É aí que precisamos fazer uma escolha. A realidade pode ter muitos nomes e formas: incentivos, compromissos, reconhecimentos, políticas, relações. Em todos esses casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser. Ela pode nos desviar de conquistar para fingir. O ego alimenta essa ilusão a cada passo do nosso caminho. Se não tomarmos cuidado, até mesmo o cargo que ocupamos é capaz de nos corromper. Quem aqui já viu uma pessoa que se manifestava de uma forma e a hora que ela recebeu uma promoção, a hora que ela teve uma conquista, subiu de cargo, ela se transformou? Tem um ditado, né, que diz: dê poder a uma pessoa que você realmente vai conhecê-la. É mais ou menos sobre isso. Muitas vezes nós nos apaixonamos por uma imagem do que acreditamos ser o sucesso ou por uma imagem do que alguém fez com que a gente acreditasse que era o sucesso. As aparências enganam. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser autoridade. Ter o direito e ser direito tampouco são a mesma coisa. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser, de fato, impressionante. Qual lado você escolherá? Essa escolha é a escolha que a vida nos obriga a fazer diariamente, eu diria, tá? Se não for diariamente, pelo menos, vamos dizer, consistentemente, recorrentemente, tá? Se a gente está em movimento, se a gente está buscando esse crescimento, se a gente está trilhando um caminho de sucesso com um propósito claro e definido, diariamente a vida nos obriga a fazer esse tipo de escolha. E aí, né, vem a pergunta: qual lado você escolhe todos os dias? O ego risca o que importa e substitui pelo que não tem importância. É exatamente isso que ele faz. Aí vem de novo a famosa pergunta:
Qual é então o seu propósito? Você está aqui para fazer o quê? Pois o propósito nos ajuda a responder com muita facilidade a pergunta ser ou fazer. E a principal pergunta, na minha opinião, que é o que realmente importa para você. No livro tem um capítulo com essa temática, o que é importante para você. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso todos os dias. O que você escolhe fazer com o seu tempo e o que você escolhe fazer, inclusive para ganhar dinheiro, moldam você. Muitas vezes explicitam quem você realmente é. Cada oportunidade, não importa quão gratificante ou recompensadora seja, deve ser avaliada de acordo com diretrizes rigorosas. Você tem esses critérios? Você tem critérios que vão te ajudar, que foram pensados em momentos de tranquilidade, de serenidade, mas que vão te ajudar a tomar decisões críticas em momentos complexos, em momentos difíceis, em momentos críticos na sua vida? Bom dia, Rayane, bom dia, João, sejam bem-vindos. Você deve se perguntar principalmente nesses momentos de decisões críticas: isso me ajudará no que eu me dispus a fazer? Isso permitirá que eu faça o que eu preciso fazer? Estou sendo egoísta ou altruísta? Quais princípios governam as minhas escolhas e as minhas decisões? Lembre-se que toda escolha tem um custo. A gente já falou aqui também em outras lives, vários anos seguidos, sobre o processo da decisão. Sim, decisão é escolher algo em detrimento de outra coisa. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, sim, tá? Não nem sempre é simples, né? Para você optar por alguma coisa, você vai ter que deixar de optar por outra coisa, tá? E faz parte da vida, tá tudo bem. Por isso, você precisa ter claro quais são os princípios que governam as suas escolhas, quais são as diretrizes rigorosas que governam as suas condutas. Baseado em que, né, você toma as suas decisões. E aí o Ryan fala assim: não dá para trapacear num processo educativo. Não existe outro atalho a não ser aprender todos os dias. Não gostamos de pensar que alguém é melhor do que nós. Queremos estar prontos. Fingir conhecimento é um de nossos vícios mais perigosos, pois nos impede de melhorar. Ideias errôneas sobre si mesmo destroem você. Isso começa pela aceitação de que outras pessoas sabem mais e de que você pode se beneficiar do conhecimento delas, esforçando-se para conseguir isso e acabando com as ilusões que tem a respeito de si mesmo. Então, olha só como o ego, ele às vezes distorce a nossa realidade e nos impede, inclusive, de melhorar. Se a gente entra nesse processo da arrogância, de se achar melhor do que todo mundo ou de que o mundo gira em nosso redor, muitas vezes, se não a maioria das vezes, a gente vai querer conviver com pessoas piores do que nós, para manter esse patamar de superioridade. E aí, da minha experiência, né, não sei se vocês vão concordar comigo, o ideal é que a gente esteja cada vez mais rodeadas de pessoas iguais ou melhores do que nós. Por quê? É assim que a gente vai melhorar. É com exemplos melhores do que nós, mais produtivos do que nós, mais prósperos, mais corretos, mais retos, mais coerentes, que vai ajudar a nos ensinar a crescer também, a desenvolver cada vez mais essas características que consideramos importantes, positivas, idôneas na nossa vida. Faz sentido ou não faz? Para se tornar grande e continuar grande, todos devem saber o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que virá em seguida. Devemos estar sempre aprendendo e devemos estar rodeados de pessoas que possam nos auxiliar, que a gente vai trocar, que a gente vai ensinar também, vai dar o nosso melhor e vai absorver o melhor do outro. É nessa troca contínua que a gente caminha lado a lado,
melhorando, crescendo e construindo um futuro cada vez mais próximos. Um aprendiz é autocrítico e motivado, sempre tentando aperfeiçoar a sua compreensão a fim de poder passar para o próximo tópico e o próximo desafio. Um verdadeiro aprendiz também é seu próprio professor e seu próprio crítico. Não há espaço para o ego. A gente está o tempo todo questionando, por isso que eu gosto tanto das perguntas, né? Será que é assim? Será que é assado? Às vezes você vai, né, se não tem nenhuma história anterior parecida, você vai na tentativa e erro, você pensa muito antes, toma a melhor decisão, às vezes pode dar certo, às vezes não pode dar, e você volta, replaneja, vê o que deu errado, como que pode ser, né, melhorado da próxima vez e assim, consequentemente. E aí o Ryan cita Epiteto. Então, segundo o Epiteto, é impossível aprender aquilo que já sabemos. Você não pode aprender o que já sabe. Não encontrará respostas se for orgulhoso ou presunçoso demais para fazer perguntas. Não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor. Então, aquela máxima de que a gente pode aprender sempre, que a gente pode melhorar sempre, deve ser um dos critérios ali para ajudar a gente nesse processo. O ego, ele já acha que nós somos espetaculares, perfeitos, gênios e verdadeiros inovadores. O ego nos apressa a chegar ao fim, nos faz pensar que a paciência é para perdedores, enxergando-a erroneamente como fraqueza, e nos faz presumir que somos tão bons que submeter o nosso talento às provas do mundo é quase um desafio. Ele nos coloca na defensiva e bloqueia o nosso aperfeiçoamento, dizendo que não precisamos nos aperfeiçoar, que já somos bons o suficiente, não temos nada para melhorar. O ego nos torna teimosos e hostis ao feedback. E eu acrescentaria, nos torna teimosos e hostis a todas as nossas relações, as nossas manifestações, né? Dentre outras coisas. Não seja apaixonado. A sua paixão pode ser exatamente o que impede você de alcançar o poder, a influência e o sucesso. Aí eu vou trazer um spoiler lá do final do livro que ele fala ame sempre. Então, ao invés de ser apaixonado, ame aquilo que você faz. Ame com quem você faz o que você faz. Ame os resultados possíveis daquilo que você está fazendo. E não seja apaixonado, porque o amor é um sentimento racional. É um sentimento positivo que nos leva para frente. E a paixão, muitas vezes, ela é repleta de emoção que baixa a nossa racionalidade, muitas vezes nos faz agir por impulso e sem pensar. Tá bem? Bom dia, Petra, seja bem-vinda. Então, o próprio Ryan fala, muitas vezes nós falhamos por causa da paixão, a paixão cega. Você deve ter um propósito e uma direção muito clara e cada vez mais clara. Você não deve ser guiado pela paixão, mas você deve ser guiado pela razão. Não quer dizer que você não deva se importar com as coisas. Em nossos esforços, enfrentaremos problemas complexos e com frequência em situações inéditas, muitas vezes inesperadas ou impensadas. O que realmente é necessário nessas circunstâncias é a clareza, a ponderação e uma determinação metódica. Normalmente, quem traz para nós essa clareza, essa ponderação, essa determinação são aqueles princípios que governam as nossas escolhas, aquelas diretrizes rigorosas com os quais a gente toma as nossas decisões, né, que nos ajudam a pensar nos momentos críticos. A realidade é que ouvimos o que queremos ouvir. Fazemos o que queremos fazer. E apesar de estarmos incrivelmente ocupados e de trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Ou pior, acabamos em uma enroscada que não havíamos previsto. Quem aqui nunca imaginou passar por uma situação que passou e foi pego de surpresa? O que será que fez a gente ser pego de surpresa e não pensar que aquilo poderia acontecer? Cada um pensa aí, né, de acordo com suas vivências e com seus exemplos. A paixão costuma mascarar a fraqueza. Sua impetuosidade
o seu frenesi e a sua capacidade de nos tirar o fôlego são substitutos medíocres da disciplina, da maestria, da força, do propósito e da perseverança. A paixão é uma forma de autossabotagem mental. O que os humanos precisam para avançar são de propósito e de realismo. O propósito tira a ênfase do eu, do ego, de si mesmo apenas, e é aquilo que você faz para perseguir algo que está fora de si, fora de nós. É o contrário de nos satisfazer apenas. E o realismo é o distanciamento e a perspectiva que vai nos ajudar a enxergar aquele contexto a partir de uma visão mais ampla. Deixe a paixão para os amadores. Haja de acordo com o que sente que deve fazer e dizer, e não com o que o encanta ou com o que deseja ser. Deixe para trás a sua versão bem intencionada, porém ineficaz. Aí eu não preciso nem falar aquele ditado da boa intenção, né? Não quer dizer que você não tenha que ter boa intenção, tá? Tenha e qualifique cada vez mais a sua intenção, mas não a use como desculpa para aquilo que você fez porque você quis fazer, porque o seu ego mandou fazer. Às vezes a gente tem todos os fatos, todas as pessoas dizendo, fazendo para a gente não tomar aquela atitude, a gente vai lá e toma, só por arrogância e teimosia. E a consequência, muitas vezes, esperada já, nem sempre é a melhor. Melhore as coisas em vez de apenas parecer melhor. Seja menos e faça mais. Alcance o sucesso ajudando os outros. Faça um esforço para trocar a gratificação de curto prazo por compensação de longo prazo. Produza mais do que todo mundo e distribua suas ideias. O ego da maioria das pessoas as impedem de perceber que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma. Não importa quão talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro você tenha. Se quiser fazer alguma coisa, algo realmente grande, importante, significativo, você será submetido a tratamentos que irão dar indiferença à franca sabotagem. Pode contar com isso. Então, situações críticas vão acontecer. O Ryan até traz aqui, dentre os vários exemplos, processos de traições, de frustração, de você se decepcionar com pessoas que você nunca imaginou que iriam fazer coisas que fizeram com você ou com outras pessoas. Isso vai acontecer. Vão ter pessoas mal intencionadas trilhando ou cruzando o seu caminho, faz parte da vida humana. Mas você precisará manter o autocontrole. Aqueles que dominaram o seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros te tratam mal, são eles. E aí vem aquele meme que eu gosto, né, dos dois, das duas pessoinhas lá conversando, e fala assim: você é bobo, você não cansa de fazer bem para todo mundo, as pessoas vão tirar proveito de você. E aí o outro responde: isso é um problema deles e não meu. Então você não vai deixar de ser bom porque as pessoas vão se aproveitar de você, né? Então a qualificação da intenção está na conta de cada um. O autocontrole é uma habilidade difícil, porém fundamental. Viver com discernimento e presença requer coragem. Há muito trabalho a fazer e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. O orgulho precede a queda e, junto com a arrogância, é um grande perigo. É trágico quando você deixa o sucesso te iludir e fazer com que você se esqueça quem realmente você é. O orgulho embota os sentidos, aviva partes negativas de nós mesmos, aviva a sensibilidade, o complexo de perseguição, a tendência a achar que tudo gira em torno de nós. Nós todos estamos inclinados a nos proteger da negatividade, das pessoas que nos desencorajam de perseguir a nossa vocação ou duvidam dos planos que temos para a nossa vida. E se essa pessoa for você mesmo?
Quantas vezes você se auto-sabotou nessa semana, nesse ano? Quantas vezes você sabia o que precisava ser feito, você sabia o que realmente era importante para você ou mais importante para você e você não fez? Precisamos nos preparar para enfrentar o orgulho e cortar o mal pela raiz, ou ele cortará os nossos sonhos pela raiz. Precisamos nos proteger da autoconfiança exagerada e da obsessão por nós mesmos. Precisamos trabalhar e produzir, fazer o que precisa ser feito. Como diria Henry Ford, uma reputação não é construída com aquilo que se pretende fazer. Querer fazer é muito bom, é importante, mas não significa nada. Nosso ego quer que as ideias e o fato de pretendermos fazer alguma coisa com elas sejam suficiente, mas a realidade é que a escolha daquilo em que empregaremos nossa energia decidirá, no final das contas, as nossas conquistas. Se você vai fazer, faça. Você pode mentir para si mesmo dizendo que está se esforçando, fingindo que está trabalhando, mas em algum momento outra pessoa vai aparecer. Você será testado e muito provavelmente você será desmascarado. Não há triunfo sem trabalho duro. Podemos tentar abrir caminhos com agressividade, encobrir verdades difíceis pela mera força da personalidade, da determinação e da paixão. Ou podemos enfrentar os nossos pontos fracos com honestidade e nos dedicarmos, ver quais são os nossos talentos e em que precisamos melhorar para atuar firme na superação. Podemos desenvolver hábitos positivos que vão durar pelo resto da nossa vida. Qual é a sua escolha? O egoísmo pessoal, desenfreado, cega o homem para as realidades ao seu redor. Ele passa a viver cada vez mais em um mundo da própria imaginação. Vocês conhecem alguém que cria um mundo paralelo na cabeça? Você fala com a pessoa, ela fala como se a realidade fosse algo que está só dentro da cabeça dela, muitas vezes até distorcida com a própria realidade. Precisamos entender que não passamos de uma pequena parte de um universo interconectado. Precisamos construir uma organização e um sistema em torno do que fazemos, cujo foco seja o trabalho e não nós mesmos. Aprender com todo mundo e com tudo. O aprendizado nunca acaba. E aqui eu gosto muito de uma frase que eu aprendi fazem quase 30 anos e que também é quase que um lema aí que eu levo principalmente nos momentos difíceis. As ideias estão acima das pessoas. As pessoas vão falhar conosco. Nós iremos errar muitas e muitas vezes, mas nós precisamos corrigir o que é possível, checar qual foi o nosso furo, qual é a nossa responsabilidade com aquilo que deu errado e fazer diferente da próxima vez. Consertar o que for possível e fazer diferente da próxima vez. O caminho para fazer coisas realmente importantes parece ser começar com coisas que aparentemente são pequenas. Então, é aquela ideia de um passo de cada vez. Que o foco seja o trabalho e os princípios por trás deste trabalho, e não uma visão gloriosa que se encaixe em uma boa manchete. Não só no processo de autoimagem ou de mostrar aquilo que você não é. É preciso, antes de tudo, descobrir o que é importante para você. Nunca estamos felizes com o que nós temos, queremos também o que o outro tem. Queremos mais do que todo mundo. No começo sabemos o que é importante para nós, mas depois que alcançamos essa meta, esquecemos as nossas prioridades. O ego nos arrasta. É o ego que faz a gente mudar quando a gente conquista algo que a gente gostaria muito. E a gente precisa estar atento em relação a isso. Todos nós desperdiçamos parcelas preciosas da vida fazendo coisas que não gostamos para provar algo a pessoas que não respeitamos e conseguir coisas que não queremos. De maneira inconsciente, apertamos o passo para acompanhar os outros. Chegou a hora de sentar e pensar no que é importante de verdade para você. E então adotar medidas para renunciar tudo aquilo que não é.
Não faça mais concessões espúrias que colocam você contra você mesmo, que colocam você contra os seus valores. Só nós podemos avaliar e estabelecer os termos para as nossas vidas. A vida requer concessões, sim, mas o ego não aceita isso. Por que então você faz o que você faz? Por que você quer o que você quer? Será que é realmente você que está querendo alguma coisa? Ou você está querendo alguma coisa porque alguém te fez querer? Descubra as razões por trás dos objetivos que você tenta alcançar. Ignore aqueles que criticam o seu ritmo. E, de novo, acredite você ou não, você será muito criticado. Muito, e muitas vezes pelas pessoas que você mais ama. E até pelas pessoas que te amam também. Tá? Aprenda a lidar com isso. Deixe que invejem o que você tem e não o contrário, pois isso é independência, tá? Mas não construa as coisas só porque você quer que os outros te reconheçam e te valorizam ou até te invejem. Construa aquilo que realmente é importante para você, aquilo que tem a ver com o seu propósito e aquilo que vai fazer diferença na sua vida e na vida de todas as pessoas com as quais você conviver ou impactar direta ou indiretamente através das suas manifestações. O ego é o seu pior inimigo, assim diz o título do livro, né? E ele também machuca as pessoas que amamos. Uma pessoa inteligente deve sempre se lembrar dos limites do próprio poder e alcance. A arrogância despreza os outros, despreza as outras pessoas porque não consegue enxergar que o tempo dos outros tem o mesmo valor que o seu. Quantas vezes você já sentiu que as pessoas estavam te desprezando ou desprezando a sua inteligência? Provavelmente o módulo arrogante ou ego estava ligado naquela pessoa naquele momento. E muitas vezes pessoas boníssimas. Nem sempre são pessoas mal intencionadas ou maldosas. O controle diz que tudo deve ser feito do seu jeito. Na verdade, não controlamos o clima, não controlamos o mercado, não controlamos as outras pessoas e os esforços e energias que investimos nisso são puro desperdício. Então, dica de ouro, dica do dia, vamos parar de desperdiçar energia. Não há como controlar o outro. Não há como controlar os resultados de tudo aquilo que acontece com a gente. Essa é a realidade. Há como controlar você, as suas ações e a forma como você lida com aquilo que acontece com você. A responsabilidade requer um reajuste e mais clareza de propósito e mais propósito. Primeiro, estabelecer os objetivos e prioridades do nível mais elevado da organização e da sua vida. Daquela organização, porque ele faz um comparativo ali, ele traz alguns exemplos do mundo empresarial, tá? Em seguida, então depois de definir, estabelecer esses objetivos e prioridades, aplicá-los e segui-los. Produzir resultados e só resultados. Então é ação, o foco o tempo todo é na ação. Ao removermos o ego, mesmo que temporariamente, o descanso e relaxamento que nos sobrevém permite que com novos olhos enxerguemos o que antes estava oculto. Ao ampliarmos nossa perspectiva, muitas coisas entram no nosso campo de visão. A gente precisa dar brecha, né, para que as novas coisas aconteçam, para que a gente tenha a amplitude dessa visão em relação ao contexto específico ou ao contexto da nossa própria vida, que é mais amplo. Onde fica o limite, o meio termo, pode ser algo difícil de determinar, mas se não o descobrirmos, corremos o risco de incorrer em extremos perigosos. A polaridade, ela nem sempre ou normalmente não é produtiva e muito menos benéfica.
É preciso a cada momento ou em todos os momentos encontrar o meio termo. Os extremos podem ser, e eu diria que são, extremamente perigosos. Sabemos que por trás de todo objetivo está a vontade de ser feliz, né? De sermos felizes e realizados. Mas, quando o egocentrismo assume o controle, nós nos esquecemos do nosso objetivo e acabamos em algum lugar onde nunca havíamos pretendido estar. Aqui também nessa frase, vou trazer alguns contextos que ele traz no livro, estamos no final, rapidinho aqui para dar tempo de passar tudo, é que ele faz um paralelo, né? Eu falei no começo do sucesso com o fracasso. Então ele traz muitos exemplos de pessoas que tiveram sucesso e depois fracassaram, como o Ryan diz, né? Caíram direto no abismo em função de, a cada conquista, eles começarem a perder essa essência, eles perderem a visão desse propósito de vida, desse objetivo principal pelos quais eles começaram a caminhada do sucesso conquistado, e isso nos desvia totalmente, muitas vezes, de quem nós somos e principalmente daquilo que nós conquistamos. E aí, às vezes, a gente passa a querer cada vez mais, e aí a gente perde critérios, a gente abre mão de valores, a gente passa a fazer coisas antes impensáveis, inimagináveis e improváveis que faríamos, e a gente acaba definitivamente se perdendo. Então é preciso cuidar o tempo todo. E é preciso sim buscar essa meta, né, esse objetivo de ser feliz, de ser realizado e de conquistar. E podemos e queremos e devemos conquistar coisas grandes e valiosas, mas precisamos também cuidar do nosso ego para que ao chegarmos, né, nessa conquista almejada, a gente possa usufruir da melhor forma dessa conquista. A gente possa realmente beneficiar a todos os envolvidos, né? A gente possa realmente impactar as vidas de todos que acompanharam, ajudaram, estiveram ao nosso lado durante todo esse caminho. Devemos, então, evitar a ganância e a paranoia, manter-se humilde, conservar o nosso senso de propósito, conectarmos-nos com o mundo ao nosso redor. E uma vez isto feito, reconectaremos todas as vezes com a nossa essência, com quem nós realmente somos, e tendo aquela clareza de qual é o nosso propósito, né? Dos nossos objetivos que vão levar a esse propósito realmente. O que importa é que possamos reagir ao que quer que a vida tire em nossa direção. E como superaremos se isso não for algo tão positivo assim? Com resiliência, com força e também com muita alegria. Nós precisamos aprender a nos divertir frente às nossas dificuldades, às nossas adversidades. Ah, Rê, mas não é fácil, não é simples assim, é simples para você falar. Concordo, não é fácil e tampouco simples, mas olha a inteligência do processo. Se a gente começa a aprender a se divertir, e como a gente faz isso, né? Uma dica, não é do Ryan, tá? Não tá no livro isso. É a gente ressignificar o problema. A partir do momento em que a gente entende, e aí sim tem acho que 2 ou 3 capítulos que o Ryan traz esse processo do aprendizado, que a gente pode aprender sempre, melhorar sempre, que tudo na vida pode ser um aprendizado para nós, a gente vai tirar melhor proveito das nossas dificuldades. E a gente vai ressignificar os contextos complexos e as situações mais difíceis que a gente vai passar, né, ou esteja passando num específico momento. Faça o seu trabalho e o faça bem feito. E então relaxe. Isso é tudo o que é preciso, você fazer o que você sabe que precisa ser feito. Reconhecimento e recompensas serão bônus. A rejeição é problema de quem rejeita
Não é um problema nosso, não é um problema seu, é um problema do outro. Não podemos deixar coisas externas determinarem se algo vale a pena ou não. Cabe a nós decidir tudo aquilo que acontece na nossa vida. E aí, para finalizar nesse último minuto, eu vou trazer uma citação, né, da última parte do livro, tal qual o Ryan coloca lá. Ninguém é permanentemente bem-sucedido e nem todos encontram o sucesso na primeira tentativa. Nós todos lidamos com reveses ao longo do caminho. O ego não apenas impede que nos preparemos para essas circunstâncias, como muitas vezes contribui para sua ocorrência. A saída, o caminho para retomar o progresso, requer uma reorientação e mais autoconhecimento. Não precisamos de piedade, nem de nós mesmos, nem de mais ninguém. Precisamos de propósito, equilíbrio e paciência. E aí, então, 11 horas pontualmente, eu agradeço a sua presença de estar mais um domingo conosco. Desejo um excelente fim de domingo, né? Que você curta aí o restinho do fim de semana e principalmente que a sua semana seja maravilhosa. Domingo que vem teremos mais uma live do livro com o próximo livro da semana. Beijo grande a todos e até domingo que vem.